Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, total, agora já, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é: pode tapar o sol com uma peneira, como a gente vê aqui? Se sabe, e a verdade é que não tem como. Isso é muito atual, é muito verdadeiro e serve muito para aplicar no nosso dia a dia. A gente está numa guerra externa e uma guerra interna também. E o adversário, como o sol, que é grande, forte, mas não adianta a gente tapar o sol. A gente tem como ganhar, a receita está aqui, a gente vai entender como ganhar tanto a externa quanto a interna, mas não é disfarçando, se enrolando, se enganando ou usando paliativos ou placebos. Tem que usar remédio de verdade. A gente está no projeto Likkutei Sichot, esse é o volume 21, capítulo 21 dos livros do Rebbe. A Parashá é Kitissá, essa é a segunda Sihá. Então, como falamos, não pode tapar o sol com a peneira. Como a gente consegue? Com um trabalho constante de impedir as influências negativas, que então desaparece automaticamente o adversário. Devemos reconhecer que existem instintos para fazer coisas não divinas, que são o adversário quando a gente está guerreando. Mesmo que permitidas, isso é mais sofisticado, porque tem muita coisa que é permitido, mas que a gente não deve fazer, porque não é a vontade de Deus que a gente faça, que a gente caia nessas tentações, nessas indulgências, nesses prazeres que não refinam o mundo, que não são produtivos, que não trazem. Veja bem, óbvio que a gente precisa não só comer e beber para poder ter saúde, para poder estudar e fazer o bem, e mesmo trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar e para ter educação das crianças e poder ter uma casa, etc e tal, receber as pessoas, fazer o bem. Mas tem coisas que são permitidas que a gente não deve fazer porque não são de acordo com a vontade divina. Então a gente precisa tapar direito, com blackout, como se usava antigamente, papel pardo, para não deixar entrar o sol, e principalmente de um modo blindado para que não entre coisas negativas dentro da gente, dentro do mundo, dentro das nossas vidas. O Benoni do Tânia, que é aquela pessoa que nunca erra, é o Hassid, que é a pessoa que é devota, que faz sempre além da conta, querendo melhorar a si mesmo e ao mundo, é a guerra interna e a guerra externa. Como é que ele faz? Ele sabe que tem mal no mundo, ele sabe que tem coisas ruins, ele sabe que tem adversário, que tem instinto para fazer coisas erradas, mas ele não cai nessa. Ele sabe, mas ele não disfarça, ele não se engana, ele não se enrola. Ele controla. E a gente vai ver como é que a gente faz isso na prática com essa paraxá. Então, a gente tem que ter essa determinação e a gente vai conseguir vencer. Assim ganhamos a guerra externa e interna. Conquistando territórios faz parte da guerra, conquistar territórios. É o que a gente está fazendo e é o que a gente deve continuar fazendo. Está baseado no Rashi, nessa paraxá, a gente está no livro de Shemot, a gente está no capítulo 35. Na verdade, o capítulo 35 não é nessa paraxá e depois, mas tem o fundamental que está ligado com essa Sihá do Rebbe, que ele fala que o Rashi não repete. Ele tem uma lei, uma regra, como está explicado aqui, que o Rashi, quando chega em Vayakhel, que vai explicar de novo sobre as doações para a construção do Mishkan, o Rashi fala que Var Perashti Nidvat Mishkan, eu já expliquei em outras parashiot sobre as doações para a construção do Mishkan, o Melartó e as tarefas, atividades para construir o Mishkan, Bemakom Tzivatan, quando foram ordenadas, que está ligada a Parashá de Terumá, Tessavê, um pouco em Kitissá, nossa Parashá também. Depois, quando tem vai aquele Pekudei, Rashi não explica de novo. A não ser se, no segundo lugar, tem algo adicional para explicar, ou tem muita diferença entre a primeira explicação, quando ele explicou antes,
ou se estão em livros separados, um está em Bereshit, outro está em Shemot, e aí, de algum modo, pode ter se esquecido, ou pode não estar mais tão vivo, viva a lembrança, a memória do que foi falado. Então aí o Rashi repete, mas mesmo assim é de modo curto. Pois imagina-se que o estudante, aquele que está lendo a Torá e os comentários, lembre do comentário anterior. Então, certamente, na mesma paraxá, pouco tempo antes o Rashi ter explicado alguma coisa sobre um verso, não tem sentido ele repetir. E é o que acontece na paraxá, isso que desperta a curiosidade do Rebbe, e a gente vai entender esse ponto de que a gente ganha a guerra não tapando o sol com a peneira. A gente ataca o que deve ser atacado e depois automaticamente o adversário desaparece. Isso vale tanto para a guerra externa quanto para a guerra interna. Então, agora sim, nessa paraxá agora, Urashi primeiro explica, Veshilar telefanecha malach, eu vou mandar na tua frente um anjo, Vegrashti etaknani, e eu vou expulsar os povos, Knanitas, Emori, Riti, Perizi, Arrivi, Ayevusi. Então, na Torá são enumerados 6 povos. Urashi explica, agora a gente está no capítulo 33, né? Eu tinha falado antes do 35, que aí vai aquilo aqui depois. Urashi grifa a palavra Vigrasheta Knani, eu vou expulsar o Knanita, etc. Urashi fala, são 6 povos que estão descritos aqui, que estão na terra de Israel nesse momento, e que quando Moshe ou Yoshua, que vai ser realmente quem vai entrar em Israel junto com o povo que vai expulsar todos os povos, vai expulsar só esses 6. Porque o Girgashi, que seria o 7º povo, como a gente sabe que eram 7 povos que habitavam a terra de Israel, o Girgashi, ele por si só, ele se levantou e se pirulitou, como se diz. Escapuliu, foi embora. Se escafedeu, como se diz. Mipnem, e saiu da frente. Por si só, ele sozinho resolveu isso, como está no Talmud Yerushalmi. Depois tem num outro capítulo, Lamedalet, ou versículo Lamedalet, que fala Shma lecha et asher anochim mesavecha hayom, guarde isso que eu estou te ordenando hoje, que eu expulso da sua frente o Emori, Nani, etc. E de novo não falo no Girgashi, 6 povos só. A Urashi explica, da mesma explicação. Etamori, etc. São 6 povos aqui, estão aqui, 6 povos, porque o Girgashi se levantou e se escafedeu, saiu da frente por si só. Então, a pergunta, como eu falei, que não quer se calar, porque Urashi repete o mesmo comentário, né? Usa a mesma palavra. O Girgashi se levantou e fugiu por si só, espontaneamente, voluntariamente. Poderia se explicar que na segunda vez Hashem foi ele mesmo e não um anjo que expulsou. Então por isso que tem que explicar que mesmo quando é Hashem, o Girgashi foi embora por si mesmo, e mesmo assim precisou fazer guerra com os 6 povos, porque entende-se na primeira parte que foi um anjo, como está escrito, que fez, que ajudou a guerrear, e aí, mesmo assim, precisava a gente expulsar os 6 que ficaram, porque os anjos não foram suficientes para expulsar os 6, só o Girgashi, que é o 7º, que saiu por si só. E aqui, mesmo Hashem indo na frente, que é nesse segundo verso, mesmo assim a gente também teve que guerrear, e o Girgashi fugiu por si só. Mas isso não é suficiente. Porque, primeiro, não explica porque os outros povos não fugiram por conta própria, só o Girgashi. Se foi Hashem que apareceu na segunda vez, a Urashi tem que explicar de novo que o Girgashi foi sozinho e os outros não foram. Mas o Urashi não explica por que os outros não foram também, só o Girgashi. Porque se Hashem que apareceu, mesmo assim teve que lutar contra os 6, por que só o Girgashi que fugiu, não foram os outros? Segundo, não fala porque mesmo assim o povo judeu teria que guerrear com os 6 povos teimosos, que eles continuaram lá, mesmo Hashem aparecendo. Terceiro, não fala nada de guerra e a exceção, que nesse caso foi Hashem, que é muito mais poderoso que o anjo, e mesmo assim só o Girgashi se mandou. Então, a explicação não é suficiente, a pergunta continua no ar, porque Urashi se repete aqui.
E porque, outra coisa, Rashi não explica isso antes, porque já apareceu a história que 6 povos seriam expulsos, quando ainda em Shemot, num outro livro, Shemot, no capítulo 3, fala em 2 ocasiões, em 2 versículos, no 8:17, se não me engano, e aí eu vou salvar vocês do Egito e vou levar vocês dessa terra até a terra boa e ampla, a terra de leite e mel, no lugar onde estão os Cananim, Hiti, Emori, fala 6 povos. O Rashi não explica nada, por que o Gigashi não está citado aqui? Depois tem também, como eu falei, ainda no mesmo Parashá, versículo 17, e aí eu falei que eu vou levar vocês da pobreza de Misraim para a terra de Cananim, Hiti, Emori, Prizi, etc. E não fala Gigashi de novo, para a terra de leite e mel. Depois disso, Parashat Mishpatim, que foi agora há pouco, no capítulo 23, fala que Yeler Malachi, que o meu anjo vai na frente e vai levar vocês até Emori, Hiti, Prizi, etc. E não fala do Gigashi. E o Rashi, silêncio, não fala nada, porque o Gigashi não está ali. Poderia se explicar que em Mishpatim, que foi esse último que eu falei, que o Rashi não fala nada, porque ele deixa claro lá que esse assunto seria explicado depois, porque seria através de um anjo, como a gente falou, que eu vou mandar um anjo na minha frente, e é nessa paraxá agora em que Tissaque fala por que seria um anjo, porque Hashem não gostou do pecado do bezerro de ouro, então ele retirou a decisão que ele tinha dele ir na frente, como estava em Shemot, e aí ele manda um anjo. Então, quando o Mishpatim fala que é o anjo que vai já prevendo, porque não teve ainda o pecado do bezerro de ouro, por enquanto ainda era Hashem que ia levar a gente para conquistar a terra de Israel. E aí o Rashi pode não ter explicado em Mishpatim porque não tinha um Grigashi, porque ele vai explicar depois, quando acontecer, de explicar por que é um anjo que vai e não Hashem, porque vai ter tido o pecado do bezerro de ouro em Parashat Kitissá, na nossa Parashá. Então vai explicar por que o Gigashi não estava lá, não precisa explicar antes. Mas isso não explica com relação às 2 vezes da Parashat Shemot, porque o Gigashi foi omitido. E porque agora o Rashi fala do Gigashi, fala 2 vezes, de uma forma repetida. Também precisa entender a diferença do estilo das explicações, na primeira explicação e na segunda explicação. Primeiro verso, segundo verso. Na primeira explicação fala e os 6 povos. Na segunda fala, 6 povos tem aqui. Por que muda isso? Na segunda fala e o Girgashi. Desculpa, na primeira explicação fala e o Girgashi. Na segunda explicação fala que o Girgashi. São pequenos detalhes, mas o Rebbe pega como exemplo que ele vai explicar de uma forma geral e cada uma dessas coisas vão ser clareadas, explicadas. Terceiro ponto. Na primeira explicação, o Rashi fala que eles fugiram por só Me'elav. Na segunda fala só que fugiram, não fala que foi automaticamente por si só. E a quarta questão é que, na primeira explicação, o Rashi fala e expulsei o Canaanita. Ele grifa isso para explicar. E na segunda fala o Emori, etc. Por que não fala como foi no primeiro verso? Então, alguns pontos para considerar. Nas outras parashiot anteriores, não fala sobre os povos, mas sim sobre os territórios. Então, é uma conquista dos territórios. Então, não faz diferença se não está mencionada a terra dos Girgashim, porque era secundária, não era a principal. O principal da terra, dos territórios que serão conquistados, como está falado antes, nas 2 vezes Shemot fala Eretz Zavat Halal Devash, uma terra que flui leite e mel. Então está falando sobre as terras. Nessas terras tem esses povos, mas das terras que vai ser conquistada, então não faz diferença que não tem o Girgashi nessas terras, porque é uma terra secundária, não é a principal. Então isso explica em relação às outras parashiot, porque o Rashi não explica do Girgashi. A gente vai chegar ainda no ponto principal.
Mas só respondendo essas perguntas que foram trazidas. Outra questão, nossa paraxá tem diferença. Por isso que tem explicação dos dois versos e de uma forma diferente. Porque na primeira vez, Hashem expulsa os povos. Ele expulsa os povos. E aí tem que explicar por que ele não expulsa o Girgashi. Não precisou, porque o Girgashi sozinho já foi por si só. Não foi porque Hashem apareceu. O Girgashi já estava com pânico e se mandou sozinho. Na segunda, não está falando que Hashem vai expulsar, está falando, Hashem fala para Ishamer Lecha, cuide, tome conta, para não se influenciar. Tem proibições ligadas aos 7 povos, que vale para os 7 povos, e não se influencia. Então seria para todos os povos, mas por isso que o Rashi fala, Yeshkan, tem aqui só 6 povos. Então, agora você vai ter só 6 povos para expulsar e tomar cuidado com as proibições. Mas se por acaso o Girgashi voltasse, teria que tomar cuidado com ele também, porque a proibição vale cuidar-se contra os 7 povos. O Rashi explica, não, você cuida dos 7, mas agora só tem 6. Por quê? Porque o Girgashi se mandou. Então mudou o parâmetro, a referência, para estar repetindo agora um verso falando sobre os 6 povos. Antes falou que Hashem vai expulsar através da gente. O povo judeu que fez na prática a guerra para tirar, mas foi Hashem que foi determinante nisso. Na segunda, não fala que é para fazer a guerra para expulsar os povos e como será feito isso, mas sim tomar cuidado, porque são os povos que estão lá e tem que tomar cuidado com as proibições ligadas, não se influenciar, não se deixar levar, não aprender com os costumes errados dos 7 povos, mas agora só tem 6 lá. Então, ela explica por que só tem 6 lá. Então, não faz diferença como o Girgashi sumiu, por isso que não fala que Me'elav, não precisa falar Me'elav, mas sim que ele está incluído nas proibições. Como a gente sabe, chegando no final, que esse é o rap, essa é a parte mais importante para entender, que os 7 povos estão ligados com as 7 qualidades negativas, diferentes das qualidades sagradas. Então, as qualidades negativas emocionais, geralmente, são bondade, severidade, compaixão e assim por diante, até chegar na identidade, na soberania de cada um. Tem isso no mundo inteiro, como Hashem criou, e tem isso dentro de cada um. A guerra externa é contra as qualidades negativas que tem no mundo. A guerra interna, a qualidade, contra a qualidade negativa que pode ter dentro de cada pessoa. O Canaanita é ligado com a bondade da impureza, que é um povo adversário, e ele tem o Hesed da bondade, que é uma qualidade emocional divina, mas ele tem do lado da impureza, do contrário, da casca. Então, um exemplo de que pode ser bondade da impureza é a pessoa viciada, por exemplo, tomar muito ou usar muito de alguma coisa que é proibido. Então, o muito parece que ele está fazendo uma bondade, está bondade com saciando os seus desejos, tentações, etc., mas uma bondade da impureza, uma coisa que é contrária, não é o que Hashem quer. Isso é uma coisa proibida, mas também de coisas permitidas, a pessoa comer muito, uma coisa kasher, inclusive, mas é uma bondade, você está comendo muito, abundância, etc., mas que não faz bem para a saúde. Então, também é uma coisa indesejada, uma bondade da impureza. O Riti está ligado com a conquista do povo, que está ligado com a severidade da impureza, e assim por diante. A impureza, por exemplo, é bater em alguém, né? É gritar com alguém, ou ser desrespeitoso com alguém, ou ser muito mesquinho, a severidade de contrair, de não dar caridade, de não doar para pessoas que merecem. E o Girgashi, que é o 7º povo, está ligado com o Mahud, que é o atributo, a qualidade da soberania, mas no caso da impureza, de usar a ideia de ter um Estado, que é tudo fantasia, isso é tudo discurso negativo, né? Contra, de impureza. Eles não querem um Estado, eles querem fazer o mal, eles querem poder guerrear, matar, violentar, fazer adversidade, atrocidades. Tá? Então, essa é a ideia de uma qualidade negativa que vem da impureza. Qual a explicação? Quando a gente conquista
a terra, o território e os povos, os 7 povos. Primeiro, os 6 povos. A gente define essas 6 qualidades, automaticamente desaparece a identidade negativa, vai embora. O 7º povo, que é o Girgashi, que está ligado com a identidade, a soberania, o reinado negativo, ele vai embora, porque ele não tem mais como se sustentar. Se tira completamente as armas, o dinheiro, as possibilidades que ele tem, né, a propaganda, a liderança, você tira isso, desaparece. É a cortina de fumaça, não existe. Porque ela não tem nada própria, essa identidade negativa. No serviço espiritual, isso está ligado com pensamento, fala e ação. Se a gente consegue acabar com as qualidades negativas de libertinagem, de raiva, de violência, de guerra, etc., automaticamente desaparece a identidade do mal, alguma coisa negativa que tem dentro da pessoa. Então, a gente vai voltar para a explicação da Parashá e entender a aplicação prática para a gente, que é essa conclusão que o Rebbe trouxe, né, e que eu interpretei como não tapar o sol com a peneira. A gente tem que fazer a guerra contra esses 6 povos, atributos do mal, do negativo que existe, e automaticamente vai desaparecer essa 7ª qualidade negativa. Na primeira explicação do Rashi, fala sobre a conquista e refinamento dos 7 povos, que são as 7 qualidades negativas. Pela ordem, primeiro tem que atacar as 6, e aí se chega na 7ª, que é a soberania e identidade, como eu falei, que se anula automaticamente. Então, o pensamento, a fala e a ação, por onde se expressam essas qualidades negativas, são controlados e não existem mais. A pessoa não consegue mais pensar coisas, se não tem mais essa raiva, essa violência, essa libertinagem, a pessoa não pensa e não fala e não age de uma forma negativa. Desaparece, que é o Girgashi. Na segunda explicação é mais profunda do Rashi, que fala sobre o que fazer e como se cuidar para chegar lá. É aí que tem uma coisa interessante, que é através do estudo da Torá e cumprir mitzvot, fazendo mitzvot, a gente consegue conquistar esses 6 povos e automaticamente também o pensamento, a fala e a ação. Que é o nosso comportamento fica refinado e fica só voltado para o que é bom. Portanto, completando e concluindo, no segundo momento, não dá para falar que o pensamento, a fala e a ação, que está ligado com o Girgashi, fugiram por si só. Porque isso foi uma consequência do trabalho que a gente fez. As 6 qualidades negativas continuavam existindo com toda a força na luta no lado esquerdo do coração, desde que nasceu. Elas continuavam e continuam. E elas saem quando brilha a alma divina, que a gente tem que fazer. Que é a gente usar o pensamento, principalmente a parte do pensamento que a gente tem como controlar, pensar coisas boas, e aí a gente vai falar e fazer coisas boas. E vai fazer brilhar a alma divina, e aí desaparece essa identidade negativa que pode ter. Por isso, precisa cuidar para que não afetem nossas vestimentas da alma. Se a gente controla as 6 qualidades negativas que não tenha dentro da gente, que a gente faz brilhar a alma divina que tem no lado direito do coração, o lado esquerdo deixa de acontecer e não tem como ter pensamento, fala, que são as regiões da alma, que estão controladas por nós, pelo lado positivo não tem como influenciar negativamente para fazer coisas que não são boas. Chegamos então nos 10 povos. A gente conquista os 7, depois conquista mais 3, que é ligado a Keter, Chokhmah e Binah, que além das qualidades emocionais, a gente consegue controlar também o Keter, que está acima, né, do pensamento, do intelecto, também a parte intelectual, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a gente consegue controlar isso tudo. A gente ganha a guerra não só dos 7, como dos 10 povos, e na prática de verdade, a gente chega na redenção completa, verdadeira. Então herdaremos a terra dos 7 povos, mais Kenik, Kenizi e Kadmoni, e Hashem, está explicado e prometido, para Shashoftim, expandirá nossas fronteiras, como prometido na Torá, logo com Mashiach Tzidkeinu, Now Mamash. Tudo junto para todos nós, só boas notícias.